Boa noite. Vamos fazer uma oração de prece, solicitando aos nossos mentores da Casa Lucas e a cada um dos nossos mentores nas nossas casas, que nos auxiliem, que estejam conosco durante o estudo do capítulo de hoje do nosso livro, que o Francisco possa estar conosco, nos auxiliando, e que o Senhor Jesus amado nos ilumine. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, meu Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E que assim seja. Obrigada por mais uma aula. Assim seja. Bom, então hoje nós vamos ler o livro Missionários da Luz, capítulo 17, Doutrinação. Terminavam os trabalhos de uma das reuniões comuns de estudos evangélicos, quando uma entidade muito simpática acercou-se de nós, cumprimentando o meu instrutor, que respondeu com espontânea alegria. Tratava-se da mãe afetuosa que expôs sem rebuços as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito, solicitando o concurso valioso de Alexandre, logo após as primeiras palavras. Ó, meu amigo, até hoje permaneço em luta com meu infortunado Marinho. Não obstante meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Entretanto, esperançada agora em sua possível renovação, venho pedir-lhe a cooperação no serviço de auxílio à sua alma infeliz. Uma nova doutrinação? Interrogou o mentor solícito. Sim, disse a mãe angustiada, enxugando os olhos. Já recorri a diversos amigos que colaboram na oficina dos trabalhos espirituais, onde conheço a sua atuação de orientador, e todos se prontificaram a prestar-me concurso fraterno. Nota em Marinho sinais evidentes de transformação interior? Perguntou Alexandre. Ela respondeu num gesto afirmativo com a cabeça e prosseguiu. Há mais de 10 anos procuro dissuadi-lo do mau caminho, influenciando-o de maneira indireta. Por mais de uma vez já o conduzi a situações de esclarecimento e iluminação sem resultado, como é de seu conhecimento. Agora, porém, observo-lhe as disposições algo modificadas. Não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Sente inexprimível tédio na posição de desequilíbrio, e vezes diversas tenho tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo de rebeldia. A venerável entidade imprimiu ligeira pausa à conversação, continuando em tom de súplica. Quem sabe terá chegado para ele o divino instante de luz íntima. Muito venho sofrendo por esse pobre filho desviado da estrada reta, e é possível que o Senhor me conceda presentemente a graça de reintegrá-lo na senda do bem. Para esse fim estou congregando as minhas afeições mais puras. Em seguida, fixando o mentor com um estranho brilho nos olhos, implorou. Oh, Alexandre, conto com seu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho, de cuja desventura me julgo culpada, até certo ponto, e confesso-lhe, meu amigo, que me sinto cansada em profunda exaustão espiritual. Compreendo-a, exclamou o interlocutor comovido. A luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma, porém. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros de criminoso desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito, recolocando-o a caminho da verdadeira elevação. De outro modo, não me abalançaria ao concurso ativo. Confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? Sim, elucidou a respeitável matrona desencarnada. Alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo, enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávia,
encaminhando convenientemente o assunto no agrupamento. Pois bem, concluiu Alexandre atencioso. Na noite aprazada estarei presente, cooperando a favor dele quanto seja possível. Depois de comovedores agradecimentos, estávamos novamente a sós. Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Indaguei. Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Não, explicou o instrutor. Não é um recurso imprescindível. Temos vários agrupamentos de servidores do nosso plano dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal, no setor de iluminação dos transviados. Os postos de socorro e as organizações de emergência nos diversos departamentos de nossas esferas de ação contam com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontrem cativos das zonas de sensação na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível, mas quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. O mentor fixou um sorriso e prosseguiu. Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Satisfeito com as elucidações recebidas, passei a considerar o caso pessoal da terna entidade que nos visitara. Por que permaneceria um espírito iluminado em serviços consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras? Seria justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? O orientador, contudo, veio ao encontro das minhas interrogações, explicando. A dedicada amiga que nos visitou é uma pobre mãe em luta depois da morte física. A quem se refere na intercessão? Perguntei. A um filho que foi sacerdote na crosta. Sacerdote? Indaguei profundamente surpreendido. Sim, esclareceu Alexandre. Os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e, terminada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso da consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lamentável, que os converte em gênios das sombras. Nesse particular, acentuou o instrutor, modificando a inflexão da voz, devemos reconhecer que semelhante condição neste lado da vida é de todos os homens e mulheres, de inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho de elevação moral. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam um mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se à lei do testemunho próprio no campo das virtudes edificantes. Acostumadas à fácil aquisição de vantagens convencionais na crosta, pretendem resolver, depois da perda do corpo físico, os problemas espirituais pelo mesmo processo, e encontrando tão somente a lei que manda conceder a cada um segundo as suas obras, não raro agravam a situação internando-se no escuro do país do desespero, onde se reúnem as inúmeras companhias da mesma espécie. Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões. Referindo-nos apenas aos das escolas cristãs, verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Cerram olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso representam para eles figuras demasiadamente distantes.
Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. Erguem basílicas suntuosas, olvidando o templo vivo do próprio espírito. Homenageiam um senhor que os orgulhosos romanos referenciavam à estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Mas ai, esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humanidade, ignoram as aflições do povo a quem foram mandados servir. E cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Alexandre, nesse ponto de elucidações, como se fora chamado a meditações mais profundas, silenciou por momentos, continuando em seguida. Para esses, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam corajosos a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos grupamentos de almas rebeladas, com os quais temos de lutar por nossa vez. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. O orientador amigo fez novo intervalo e, depois de pensar a sós durante alguns instantes, considerou: Você compreende? Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenham em padrão de boa vontade sincera. Os que se precipitam no desequilíbrio, porém, atendendo à sugestão do orgulho, experimentam grande dificuldade para ambientar a corrigenda em si mesmos. Precisam edificar maior patrimônio de humildade antes de levarem a efeito a restauração imprescindível. Observando o mentor, que o mentor silenciara novamente, perguntei: Mas se o erro voluntário pertence ao sacerdote, no caso em exame, como explicar o sacrifício materno? Alexandre não hesitou. Há renunciações sublimes em nosso plano, exclamou sensibilizado, dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelos outros através de muitíssimos anos. Mas no processo sob nossa observação, nossa amiga tem a sua percentagem de culpa. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Em verdade, ele renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor de almas. A genitora, entretanto, obrigou-o a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal e indiretamente colaborou para que seu orgulho fosse demasiadamente acentuado. Interpretando suas tendências para a filosofia edificante à conta de vocação sacerdotal, impôs-lhe o hábito dos jesuítas que ele deslustrou com a vaidade excessiva. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções. Todavia, sente-se no dever de partilhar os sofrimentos do filho, sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda extensão, em vista da crosta de insensibilidade com que a revolta lhe revestiu a alma desviada. Porque Alexandre fizesse uma pausa mais longa, interroguei: Mas se o filho foi conduzido à situação difícil, para a qual não se encontrava convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele? O instrutor sorriu em vista das minhas reiteradas arguições e esclareceu: A genitora errou pela imprevidência, ele faliu pelos abusos criminosos, em oportunidade de serviço sagrado. Alguém pode abrir-nos a porta de um castelo por excesso de carinho, mas porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer isso dizer isenção de culpa, caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sob os nossos olhos. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro, enquanto o filho infeliz espiará faltas graves. Essa explicação encerrou a palestra referente ao assunto. Na noite previamente marcada, acompanhei o pequeno grupo que procurou o Marinho para o auxílio espiritual.
Constituía-se a nossa reduzida expedição apenas de 4 entidades: Alexandre, a genitora desencarnada, um companheiro de trabalho e eu. Com grande surpresa, vim a saber que esse companheiro nosso, de nome Necésio, funcionaria na qualidade de intérprete, junto ao sacerdote infeliz. Necésio fora igualmente padre militante e mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega, entraria em contato com ele e receberia nossas sugestões por intermédio do novo colaborador. Admirando a sabedoria que preside a semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, segui atenciosamente o grupo que se dirigiu a uma igreja de construção antiga. Se estivesse ainda na carne, talvez o quadro sob meu olhar me despertasse terríveis sensações de pavor, mas agora a condição de desencarnado impunha-me a disciplina emotiva. Enchia-se o templo de figuras patibulares, inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando além da morte as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Alguns sacerdotes envolvidos em vestes negras permaneciam igualmente ao pé dos altares, enquanto um deles, que parecia exercer funções de chefia, comentava de um púlpito o poder da igreja exclusivista a que pertenciam, expondo com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e a bem-aventurança. Assombrado, ouvi a palavra amiga de Alexandre que me explicava gentilmente: não estranhe. Os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da transição da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares. Como acontece às congregações de criaturas rebeldes na crosta planetária, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Muitos males são praticados por esses infelizes inconscientemente. Oh! Exclamei com espanto. Como podem entronizar a ignorância a esse ponto? Quem poderia crer no quadro que observamos? Se forem criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? Trata-se de ação maléfica e inconsciente, esclareceu o bondoso Alexandre. Mas, respondi aturdido, por que contrassenso as almas cientes da distância que as separa da carne não se rendem à lei do bem? O instrutor sorriu e obtemperou. Entretanto, na própria humanidade encarnada, você encontrará idênticos fenômenos. Decorridos mais de 1000 anos sobre os ensinamentos do Cristo, com a visão ampla dos sacrifícios do Mestre e de seus continuadores, cientes da lição da manjedoura e da cruz, investidos da posse dos tesouros evangélicos, abalançaram-se os homens às chamadas guerras santas, exterminando-se uns aos outros em nome de Jesus. Instituíram tribunais da Inquisição cheios de suplícios, onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas aos milhares, em nome da caridade do nosso Senhor. Como você verifica, a ignorância antiga e simples mudança de indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das almas. Não temos céus automáticos, temos realidades. Sem disfarçar meu assombro, voltei a indagar. Mas como vivem essas criaturas desventuradas? Obedecem a organizações que lhes sejam próprias? Possuem sistemas especiais? A maioria aqui, esclareceu o instrutor, é constituída de entidades desencarnadas em situação de parasitismo. Pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas às quais se reúnem e na atmosfera dos lares que as acolhem. Não creia, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Elas existem e em grande número, não obstante os ascendentes de orgulho e rebeldia que lhes inspiraram as fundações. Em semelhantes agrupamentos dominam os gênios da perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Você não conhece ainda os antros do mal em sua verdadeira significação. E num gesto expressivo, acentuou: não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada. Compete-nos lutar contra eles até a vitória completa do bem. Mais uma vez senti a extensão e a magnitude dos serviços que aguardam os leais servidores de Jesus depois da morte do corpo físico.
Escutava com interesse a engenhosa pregação do dirigente desencarnado, quando o novo cooperador que nos acompanhava fez-nos ligeiro sinal a alguma distância, interessado em não se imiscuir na multidão por causa da sua condição de visibilidade aos circunstantes. Sinal esse a que Alexandre atendeu imediatamente, seguido pela genitora aflita e por mim. O companheiro localizara Marinho e chamava-nos ao trabalho. Em recanto escuro de uma das velhas dependências do templo, mantinha-se a pobre entidade em meditação. A mãe carinhosa aproximou-se e afagou-lhe a fronte. Todavia, o filho infortunado, como acontece à maioria dos homens terrestres, em face das influências das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Avistou, porém, o nosso novo amigo, com o qual estabeleceu interessante diálogo. Logo após receber-lhe afetuosa saudação, perguntou Marinho surpreso. Foi também padre? Sim, respondeu Necésio com simpatia. Pertence aos submissos ou aos lutadores? Interrogou Marinho, algo irônico, dando a entender que por submissos compreendia todos os colegas cultivadores da humildade evangélica e por lutadores todos aqueles que, não encontrando a realidade espiritual segundo as falsas promessas do culto exterior, se achavam entregues à faina ingrata de revolta e desesperação. Pertenço ao grupo da boa vontade, respondeu Necésio com inteligência. O instrutor, porém, fez-me perceber que a hora não comportava conversações e, auxiliando Necésio, localizou o Marinho dentro do círculo magnético, onde com surpresa verifiquei a presença de vários desencarnados sofredores trazidos por outros pequenos grupos de amigos espirituais e que, por sua vez, aguardavam a oportunidade de doutrinação. Sentindo agora o ambiente em que se achava, Marinho quis recuar, mas não pôde. A fronteira vibratória estabelecida pelos nossos colaboradores, a reduzida distância da mesa de fraternidade, impedia-lhe a fuga. Isso é um logro, clamou revoltado. Sossegue, respondeu Necésio sem se alterar. Você conquistará grande alívio. Espere, poderá desabafar suas mágoas e ouvir a palavra compassiva de um orientador cristão ainda encarnado. E em seguida, quem sabe? Talvez possa haver algum ente querido que se encontre em zonas mais altas à espera do seu fortalecimento e iluminação. Não quero, não quero, bradava o infeliz. Sabe assim a verdade, meu amigo? Perguntou-lhe o nosso companheiro com inflexão de ternura. Poderá adivinhar a procedência do socorro de hoje? Conseguirá lembrar-se de quem me enviou ao seu encontro? O sacerdote desencarnado fixou nele os olhos tomados de expressão terrível, mas Necésio, sem perder a calma, falou depois de uma pausa mais longa. Sua mãe. Marinho escondeu o rosto nas mãos e prorrompeu em pranto angustioso. A esse tempo, secundado por diversos auxiliares, Alexandre prestava ao organismo de Otávia o máximo de concurso fraterno em cotas abundantes de recursos magnéticos. Compreendi que se para fenômenos de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos era necessário o auxílio de nosso plano no campo mediúnico, no caso presente essa cooperação deveria ser muito maior, em vista da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Com efeito, a médium Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos para a execução da sua tarefa. Daí a minutos, providenciava-se a incorporação de Marinho, que tomou a intermediária sob forte excitação. Otávia, provisoriamente desligada dos veículos físicos, mantinha-se agora algo confusa, em vista de encontrar-se envolvida em fluidos desequilibrados, não mostrando a mesma lucidez que lhe observávamos anteriormente. Todavia, a assistência que recebia dos amigos de nosso plano era muito maior. Um instrutor de elevada condição hierárquica substituiu Alexandre e, junto da médium, passando o meu orientador a inspirar diretamente o colaborador encarnado que dirigia a reunião. Enquanto isso ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico, o que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho era levado a efeito.
Não pude conter-me e interpelei um amigo em atividade nesse setor. Esse material, explicou-me ele bondosamente, representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros, indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança das almas infelizes. Com os raios e energias de variada expressão, emitida pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Compreendi a elucidação, reconhecendo que, se é possível efetuar uma sessão de materialização para os companheiros encarnados, no outro sentido, a mesma tarefa poderia ser levada a efeito para os irmãos desencarnados de condição inferior. Admirando a excelência e a amplitude das atividades dos nossos orientadores, fixei a minha atenção na palestra que se estabeleceu entre Marinho, incorporado em Otávia, e o doutrinador humano orientado intuitivamente por Alexandre. A princípio, o sacerdote demonstrava imenso desespero e pronunciava palavras fortes que lhe denunciavam a rebeldia. O interlocutor, contudo, falava-lhe com serenidade cristã, revelando-lhe a superioridade do evangelho vivido sobre o evangelho interpretado. A certa altura da doutrinação, percebi que Alexandre chamava assim um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidas na sala e recomendou-lhe que ajudasse a genitora de Marinha a tornar-se visível para ele. Notei que a senhora desencarnada, com os préstimos de outros amigos, atendeu imediatamente, ao passo que Alexandre, abandonando por momentos o seu posto junto ao doutrinador, aplicou passes magnéticos na região visual do comunicante, compreendendo então que ali se encontravam em jogo interessantes princípios de cooperação. A genitora amorosamente resignava-se ao envolvimento de vibrações mais grosseiras por alguns minutos, enquanto o filho levaria a percepção visual até o mais alto nível a seu alcance, para que pudessem efetuar um reencontro temporário de benéficas consequências para ele. Voltou Alexandre a fixar-se ao lado do dirigente e, com surpresa, ouvi que o amigo encarnado desafiava o exasperado comunicante, agindo francamente por intuição com sua voz quente de sinceridade no ministério do amor fraternal. Observe em volta de si, meu irmão, exclamava o doutrinador comoventemente. Reconhece quem se encontra ao seu lado? Foi então que o sacerdote lançou um grito terrível. Minha mãe, disse ele, alarmado de dor e vergonha. Minha mãe. Por que não se render ao amor do nosso Pai Celeste, meu filho? Disse a genitora emocionada, abraçando-o. Chega de vãs discussões e de contendas intelectuais. Marinho, a porta de nossas ilusões terrenas cerrou-se com os nossos olhos físicos. Não transfira para cá nossos velhos enganos. Atenda-me. Não se revolte mais. Humilhe-se diante da verdade. Não me faça sofrer por mais tempo. Os encarnados presentes viam tão somente o corpo de Otávia dominado pelo sacerdote que lhe era invisível, quase arrebentar-se de soluços atrozes, mas nós víamos além. A pobre senhora desencarnada postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo em lágrimas de reconhecimento e amor. Pranto copioso identificava-os. Cobrando forças novas, a genitora continuou. Perdoe-me, filho querido, se noutra época induziu seu coração à responsabilidade eclesiástica, modificando o curso de suas tendências. Suas lutas de agora me atingem a alma angustiada. Seja forte, Marinho, e ajude-me. Desvencie-se-lhe dos maus companheiros. Não vale rebelar-se. Nunca fugiremos à lei do eterno. Onde você estiver, a voz divina se fará ouvir no imo da consciência. Nesse momento, observei que o sacerdote recordou instintivamente os amigos, tocado de profundo receio. Agora que reencontrava a mãezinha carinhosa e devotada a Deus, que sentia a vibração confortadora do ambiente de fraternidade e fé, sentia medo de regressar ao convívio dos colegas endurecidos no mal. Apertou a destra da mãe confiante e perguntou:
Ó, minha mãe, posso acompanhá-la para sempre? A entidade amorável contemplou-o com redobrado amor através do véu do pranto e respondeu: Por enquanto não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio nesse momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que transformar sua condição vibratória através da renovação íntima para o bem, mediante a qual é possível nossa união em breve no lar divino. Não tenha receio, porém. Providenciaremos todos os recursos necessários à sua vida nova, desde que você modifique sinceramente os propósitos espirituais. Dê-nos a boa vontade fiel e Jesus nos auxiliará quanto ao resto. Temos aqui um desvelado amigo que nos prestará sua valiosa colaboração. Refiro-me a Necésio, um bom irmão que o trouxe ao nosso encontro. Ele colocará à sua disposição os recursos precisos à conduta diferente. A princípio, Marinho, você experimentará dificuldades e dissabores. Será assediado pelos antigos companheiros que se converterão em adversários. Mas sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. O filho infortunado prometeu-lhe a transformação imprescindível. Depois de encorajá-lo com ponderada ternura, a devotada senhora deixou-o entregue aos cuidados de Necésio, que prazerosamente recebeu a missão de encaminhá-lo nas esferas dos deveres novos. Após despedir-se da mãezinha abnegada, que voltou à nossa companhia, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, surpreendendo-o com a mudança brusca. Fora obtido de fato uma dádiva do Senhor. A dedicação maternal produzira salutares efeitos naquele coração exasperado e desiludido. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação de nosso plano, mas recebeu nosso auxílio fraterno e utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Reconhecia, admirando a justiça do pai, que a genitora dedicada não poderia entregar-lhe a colheita de luz que lhe era própria, contudo fornecia-lhe valiosa semente, para que ele as cultivasse como um bom lavrador. Outros grupos procedentes de outras regiões traziam seus tutelados para a doutrinação de acordo com o programa de serviço estabelecido previamente. Foram 4 as entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza através de Otávia e outro médium. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se o de um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte, demonstrando a ele certa teimosia em face da verdade. Um dos orientadores espirituais da condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe sua vontade vigorosa, fê-lo ver à distância os despojos em decomposição. O infeliz, examinando o quadro, gritava lamentosamente, rendendo-se por fim à evidência dos fatos. Em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez eficientemente. Não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição, que necessitavam fazer-se visíveis aos comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios e de ideias, formas que agiam beneficamente sobre o âmbito dos infelizes em luta consigo mesmos. Um dos necessitados, que tomaram o médium sob forte excitação, quis agredir os componentes da mesa em tarefa de auxílio fraternal. Antes, porém, que pusesse em prática o sinistro desígnio, vi que os técnicos do nosso plano trabalhavam ativos em composição de uma forma sem vida própria, que trouxeram imediatamente encostando-a no provável agressor. Era um esqueleto de terrível aspecto, que ele contemplou de alto a baixo, pondo-se a tremer humilhado, esquecendo o triste propósito de ferir benfeitores. Depois de trabalhos complexos da nossa esfera, terminou a sessão com grandes benefícios para todos. Dentro de mim germinavam novos mundos de pensamento. Os trabalhos havidos para cada caso particular constituíam lições diferentes na minha alma.
E aturdido pela dilatação da luz que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênçãos junto dos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem. Final de capítulo. Bom, a gente vê aí, então, que o atendimento foi feito ao espírito do Marinho, né? No mesmo centro espírita do capítulo anterior, né? Lembra que lá foi acolhido o Dionísio, através da médium Otávia, que houve aquela aproximação. Então, é o mesmo centro espírita, lógico, numa outra sessão, em que essa mãe, a mãe do Marinho, havia pedido para o Alexandre para depois de 10 anos, olha, 10 anos ela estava se aproximando, tentando se aproximar do filho e não conseguia ter com ele a comunicação. Por quê? Porque os espíritos não é assim. Olha os exemplos que teve do próprio André Luiz, que lá no nosso lar, quando ele desencarnou, ficou cerca de 9 anos lá no Baixo Astral, né, nas regiões não vou ter, umbralinas inferiores, né, e que a mãe dele por diversas vezes tentou se aproximar e não conseguiu. Ele não conseguiu se comunicar com ele. E que foi depois de um processo lento e gradual que aí o Clarencio faz aquele resgate que se dá depois da história que a gente conhece no nosso lar com o André Luiz. Também a gente poderia pegar de exemplo outros livros que nunca até a gente não estudou ainda, que é a Matilde, mãe do Gregório, no livro Libertação, Gregório, o Papa Luís IX, Papa Gregório IX, ele foi o filho da Matilde em uma encarnação e ela tentou se aproximar dele durante centenas de anos. Tá? Claro que essa relação maternal do espírito não significa a nossa mãe nessa ou na encarnação anterior, é um vínculo, né, fluídico que se dá entre o espírito, que não significa esse espírito maternal ser aquela coisa, foi minha mãe anterior, vai ser a minha próxima. Não, não é. São ligações espirituais de alguém que vivenciou uma situação de dificuldade e que se penitencia querendo se reaproximar daquele espírito. E aí, em geral, há esses vínculos maternais, né, e filial também. Também lá no livro Renúncia, né, lá do Emmanuel, aquele que temos a história lá da Alcione, né, que já estava na constelação de Sírios, lá, né, um processo espiritual sublime, e ela pede aos instrutores do alto que ela possa reencarnar para reviver uma situação também com o espírito, que aí é a história do livro ali, que dá a aproximação dela, e ela é orientada, tu vai te preparar 50 anos para desacelerar o seu processo vibratório para poder suportar, e ela é alertada que poderia ter caído, né? Felizmente até deu tudo certo com ela. Mas são as aproximações que nós temos com outros espíritos que estão lá embaixo, ou nós também já estivemos, e que esse vínculo não se desfaz. E um dos meios que ocorre muito é dentro do centro espírita. A gente pensa que um atendimento espírita que se faz a possíveis sofredores, espíritos, né, em processo de restabelecimento das suas energias, da sua individualidade, do estado de consciência, eles têm um vínculo conosco, não muitas vezes só diretamente, mas por uma fase evolutiva nossa que nós nos vinculamos a eles, que eles ficaram para trás. E não significa que a gente se adiantou, significa que a gente tem que reviver aquilo como aprendizado hoje. Então, a gente vê como é bonita essa história. O Marinho, aí vê assim, a mãe, então, tentou se aproximar e não conseguia, pediu ajuda para o Alexandre, percebendo que ele já estava meio que entrando, olha o que ela coloca, o tédio de praticar o mal, o tédio da vinculação com espíritos inferiores. O tédio, existe isso no plano espiritual, o
tédio, nós temos o tédio durante a nossa vivência aqui, quando nós nos vinculamos a coisas puramente que não fazem o nosso não estabelece uma oportunidade de crescimento espiritual, por vezes nós caímos em tédio. As pessoas, por exemplo, que têm uma situação material abastada, muitos deles vivem numa infelicidade interior porque têm o tédio de tudo que for necessário do seu plano material, adquirem. Todas as coisas, só não consegue aquela situação de vinculação interior, ou seja, a sua luz interior, o seu pedaço de Deus, o vós sois Deus, de vinculação com o alto. Não encontram, durante a encarnação, esse princípio que faz crescer o espírito, que faz se sublimar. E isso, às vezes, é necessário e passamos por obstáculos, ou reviver situações que nos vinculam ao passado, que a gente não tem a consciência plena, mas essas percepções são com a dor alheia, quando nós nos sintonizamos com a dor dos outros e sentimos, pô, podia ter sido comigo, quem sabe já não foi, quem sabe também eu já não vou adiante ter uma prova nesse sentido, nessa ou noutra, ou não importa qual é o mundo paralelo. E essas vinculações, nada melhor do que uma corrente mediúnica. Ou seja, porque numa corrente mediúnica se pressupõe que a pessoa tem uma compreensão espiritualista, não vou dizer necessariamente kardecista, espírita, mas uma visão de mundo espiritual e que nós estamos vinculados a um passado. E esse passado, necessariamente, a uma pré-existência da nossa alma, do nosso espírito, que vivenciou já situações pretéritas. E onde vivenciou, gerou o quê? Efeito. Ou seja, nós demos, através do exercício do livre-arbítrio, causa a efeitos. Então, é a lei de causa e efeito, que gera o quê? A soma dos efeitos, que se chama, os orientais chamam de karma. Ou seja, essas vinculações estão ligadas a quê? Não a fatos, não ao lado material, e sim a espíritos, a outras individualidades. E o conjunto dessas individualidades é a coletividade que ficou para trás. Isso é que é o nosso inconsciente. Isso que é a nossa sombra. Nós não estivemos vinculados a um passado de sublimação. Nós não somos ainda espíritos sublimes. Nós estamos num processo de reparação, resgatando situações de passado. E aí, essa mãe que se aproxima do Marinho e pede encarecidamente ao Alexandre que possa, através de uma corrente mediúnica, aí ela nomina a própria Otávia, ela também, ela é perguntada ao André assim, mas o que faz uma mãe dessa que tem que ficar sofrendo por um filho? Ela se vinculou ao fato. Se vinculou como? Porque ela impôs a ele que ele fosse um padre, que fosse para um seminário, né, que fosse seguir a vida sacerdotal, e ele se desvirtuou durante a vida, mas a programação dele espontaneamente seria para se ligar a um lado da filosofia espiritualista, quem sabe já inserindo outras coisas, quem sabe lá não fosse até por um estudo da doutrina espírita, daquela encarnação, né, vivendo um lado mais aberto. E ela se sentiu culpada de fechar a oportunidade dele numa atividade ao qual ele se desvirtuou. E ali o vínculo dela maior, não só a questão maternal, não só daquele amor filial, e sim por ter contribuído de uma forma indireta ou direta, seja como for, vamos analisar, de ele ter se desvirtuado porque não era uma programação. E ela vai se dar conta no plano espiritual, lógico, ao longo de muitos anos, e ela provavelmente desencarnou bem antes desses 10 anos, e ela, lá do outro lado, por ser um espírito já mais elevado em relação a ele, ela se deu conta de que ela tinha que deixar o exercício do livre-arbítrio do filho, embora pudesse dar uma orientação, né? uma determinada proteção de vinculação ao alto. E isso vale para nós, né? Os nossos filhos, as pessoas que estejam vinculadas a nós, de deixar
a porta aberta. Essa porta, como ele fala assim, do castelo, vai deixar aberto. O que nós vamos fazer da abertura que nós vamos ter com aquele paraíso momentâneo? De fazer bom uso ou mau uso? E aí o Alexandre fala, de uma forma sublime, essa questão religiosa, né? Das vinculações. Aí vale para tudo, né? Claro que ele dá mais ênfase à questão da igreja. Se a gente for olhar para nós, a doutrina espírita tem cerca de 200 anos, né? E de estudo mais aprofundado, quem sabe isso se restringe mais, nós não temos ainda uma história na doutrina espírita. A nossa vinculação religiosa é mais com a própria igreja. E é a sombra da igreja que, durante 400, 500 anos, teve um comportamento absolutamente vinculado, quase que absoluto, vinculado ao baixo astral, que foi governada pelas entidades, inteligências das próprias trevas, que davam de lá suas orientações. A gente vê, citou a questão do Gregório, né, que no livro Libertação, podíamos falar de outras situações que vinculam, e o próprio André Luiz fica assombrado e demonstra um assombramento perante o Alexandre, ele não visse nada, mas ele não pode esquecer que essa é a terceira obra dele, e ele vai depois fazer a visita realmente à cidade estranha, que é o livro Libertação. Por isso que foi dito para ele ali, tu não visse nada ainda. Ou seja, ele vê lá embaixo, e aí, com o espírito do Marinho, ex-padre, ele está num templo, numa igreja, numa região trevosa, e que padres, bispos, religiosos, seguidores religiosos, estavam recebendo a orientação de líderes trevosos em nome de Jesus. Vejam só, aí vai dizer assim, o mundo teve a época da sombra na igreja, que em nome de Jesus matavam, trucidavam, perseguiam, cometiam todas aquelas anomalias, aquelas atrocidades da época da Inquisição. Mas isso no mundo dos encarnados e no mundo dos desencarnados. A gente pode, se queremos avançar no livro Libertação, mas aí é um prenúncio desse templo que ele se vê lá embaixo, a mãe se aproxima, não é vista por ele não consegue enxergar o Alexandre nem a mãe, e depois vai conseguir se aproximar, e aí foi dado a condição para o Necésio, esse que havia sido padre também, mas com uma compreensão altruística da sua vocação religiosa, de vivenciar o evangelho, de vivenciar, por exemplo, que ele tinha os vínculos com a igreja, e há muitos padres no mundo espiritual inferior que estão na situação dessa descrita aí pelo Marinho e os seus ascetas, assim como há muitos religiosos que são obsediados lá no mundo espiritual inferior, pregaram aqui uma coisa e os seus fiéis seguidores achavam que, fazendo o que ele dizia, iam encontrar o reino dos céus. Chegam lá do outro lado e estão passando por dificuldade e tudo, e nem se dão conta, muitos deles que estão desencarnados, e patrocinam uma cobrança a esses religiosos, né? Não importa a religião, e aí esse leque vai se abrindo mais entre os pentecostais, ou esses pastores, e coisas, que lá do outro lado se abre, descortina um passado recente deles, e é vivenciado pelos seus fiéis lá embaixo, lá nesse astral, e aí, às vezes, um processo de perseguição espiritual, um processo obsessivo que está do outro lado. Agora, não dá para generalizar, achar que é todos. Então, eu posso dar o exemplo do Dom Helder Câmara, que era um bispo lá de Recife, lá, e ele tem uma psicografia de um livro, já anos depois, e ele, nessa psicografia, relata que se defrontou com o mundo espiritual, que para ele, em parte, era meio estranho, sob o ponto de vista da inserção desse processo da reencarnação, que ele acha que foi um erro da igreja não ter se direcionado para esse caminho e tal. Aí perguntava, mas qual é a tua atividade aqui? Fazendo a mesma coisa que eu procurava fazer
lá quando eu estava ainda ele fala, quando eu estava ainda vivo na carne, como dizem, ele não queria não falando a linguagem doutrinária espírita, e sim estava tendo uma atividade em casa de saúde dirigida por freiras religiosas. Veja só que coisa interessante. Aí eu vou dizer assim, essa localização dessa instituição, ela estava lá no baixo, nas trevas, nas regiões umbralinas, nessas regiões, nesses duplos que a gente fala, nessas cidades, provavelmente que ele é vinculado lá, em Recife, Olinda, tal, em Pernambuco, pode provavelmente ser uma instituição nesses duplos, nessas cidades, ao qual eram dirigidas por religiosas desencarnadas, mas com as suas convicções, não mudando as suas convicções religiosas. Se a vocação é para o bem, ela não se difere muito. Tanto é que há muito materialista, ou seja, agnóstico, ou então vamos dizer ateus, que não acreditam em Deus, mas que são bons, esses também são atraídos a áreas que aí depois vão inserindo outros conceitos, vão revivendo coisas, e aí quantos cientistas, por exemplo, se distanciam dos conceitos religiosos, mas não na essência, e sim pela exemplificação, que olha, tanta patifaria no mundo religioso, tanto absurdo histórico cometido tanto pela igreja ou até por esses pastores, padres, bispos, seja o que for, e que aí, por isso, se distanciam da prática religiosa, mas a convicção de se voltando para o bem, tendo o instrumento da ciência como sendo uma coisa a ser estudada, essa energia de onde vem e tal, pode não acreditar que seja de Deus, mas pensam em coisas boas e agem intuitivamente inspirados pela ciência e é através deles que nós temos muitos avanços na própria ciência e nos avanços tecnológicos. Então, vejo essas conexões que a gente pode fazer sobre esse atendimento e, fundamentalmente, a questão da presença da mãe do Alexandre, que não são visíveis neste templo lá embaixo, e de uma forma em que eles acabam inserindo a conversa com esse Marim, e magneticamente, esse processo se deu em pouquíssimos minutos, ele se viu transportado sem perceber a corrente mediúnica. É isso que aí eu queria dizer do início lá, é que ocorre nas sessões espíritas, quando se invoca ou é chamado quem tem a relação com aquele atendimento e muitas vezes, quantas vezes se recebeu espíritos e que o espírito tem uma sensação de que parece que está amarrado, ele está preso ao corpo do médium. E muitas vezes olha ao seu redor, enxerga uma determinada escuridão, vozes, e aí não consegue visualizar quase nada e ouve vozes, e aí começa aquele processo de doutrinação, e até por isso o nome do capítulo. Nesse processo de doutrinação vai depender muito da energia daquela corrente e, principalmente, também a canalização através de palavras amorosas, através dos dirigentes ou quem esteja no processo de doutrinação. Pode ver ali que o Alexandre realiza isso em 2 etapas. Ele pede auxílio a um outro instrutor para acompanhar o Marinho com a médium Otávia e também inspira o dirigente dos trabalhos, qual é o direcionamento que deve ser dado ao diálogo com o sofredor. E isso é fundamental. Olha, eu digo assim por experiência própria de ter vivenciado isso diversas e diversas vezes. Às vezes a corrente não está passando aquela energia necessária, ou às vezes a inspiração do dirigente ou de alguém que esteja não é o que o espírito ou o que o mundo espiritual, não sei, uma sensação
de que é o que ele deveria ouvir naquela quantidade de energias. Aí veja que fica subentendido uma outra realidade que serve à corrente mediúnica, principalmente para os médiuns, quem está assistindo, participando, em segunda corrente, não importa, e outros espíritos. Pode ver que na hora que passa a corrente magnética, em que leva o espírito à corrente mediúnica, vários outros espíritos são atraídos. E é nesse processo de doutrinação que a referência que está sendo atendida é quem vai dar a passagem para o médium. Mas muitos outros são atendidos com o quê? Com a energia mental emanada da corrente mediúnica, ou seja, ectoplasma, aquilo que a gente já estudou lá, as materializações, que até o André Luiz refere ali. Se para a materialização ocorre dessa forma, por que não aconteceria de uma forma mais sutil, em que o ectoplasma plastificado, ou seja, ele é moldável, sob o ponto de vista da mente dos médiuns em corrente ou do plano espiritual, que se utiliza dessas energias para exatamente realizar a sua tarefa de alívio, de cura, de condução desses espíritos a áreas de restabelecimento e assim sucessivamente. Eu acho assim muito interessante, bonito quando a gente... Não só isso, né? Cada semana a gente tem mais novidades sob o ponto de vista de perceber o quanto que é importante a gente se dar conta do plano espiritual, dessas obras que a gente procura ler, refletir sobre essa leitura, que seria para nós o estudo que a gente realiza aqui, de ver o quanto que o nosso trabalho tem a explicação, quer dizer, o ponto de vista teórico nos traz a reflexão sobre a realidade do plano espiritual que a gente está inserido no atendimento. E como também se torna mais triste quando a gente vê assim, que médiuns que participam dão uma sustentação a uma corrente, mas não percebem o que está ocorrendo. Não é ou estimulado a esse estudo, não é estimulado a exemplificação de dizer qual o fenômeno que ocorreu, de que forma e por que ocorreu. Claro, com as nossas imperfeições, ninguém tem a pretensão de achar que sabe tudo e que pode explicar tudo, mas é essa coisa de avançar. O médium fica, às vezes, anos e anos, como já se viu em capítulos anteriores, mecanicamente, isso a apometria, às vezes, nos dá esse entrave, né, de não avançar, sob o ponto de vista do sentimento, como também o que está ali, é que o espírito que está sendo atendido, que vai ser encaminhado, não vai ser com um clique, um toque de mágica que ele vai se transformar. Olha a mãe dele, que estava com ele ali no colo, e ele pede encarecidamente à mãe, me acompanha, posso ir contigo? Pode seguir esse caminho. Vou regularmente te visitar, mas, por enquanto, vai seguir com esse nosso irmão Necésio, que foi padre, que vai ter uma linguagem própria para lidar com ele, e ele não vai estar livre da influência dos seus ex-comparsas. Ou seja, vocês acham assim que o espírito está vinculado anos e anos ao baixo astral. Aí, daqui um pouquinho, existe a libertação. Tem um livro que trata, e aí aqui, no caso, houve, na prática, esse Marinho foi resgatado, ele foi libertado lá daquele grupo. Aquele grupo vai fazer o quê? Vai tentar se vingar do Marinho. E aí depois a gente vai se aprofundar se o Marinho consegue seguir o caminho sem ter as recaídas, do ponto de vista... Recaída pode ter psiquicamente, vai ter, é normal isso, né? Mas ele de se manter lá com uma nova atividade, vai ser orientado a se ocupar para poder levar uma vida de conexão com o alto, vai começar psiquicamente a um tratamento exemplificando novas atitudes por um novo pensamento. Mas os seus comparsas vão tentar. Aí é a causa que às vezes a gente não entende das obsessões complexas. Ou seja, o nosso passadinho, nosso individual aqui, cada um aqui que esteja aqui agora ouvindo, ou que venha a perceber isso,
nós não temos um passado para trás, a gente olha os 700, 1.000, 2.000 anos para trás, nós fizemos muitas coisas erradas. E essas coisas erradas não são fatos isolados, elas se vincularam a espíritos, a pessoas das épocas que nós vivenciamos. E essas vinculações, nem por si só, elas se desfizeram. Esses vínculos com o nosso passado, muitos nos perdoaram, muitos se reinseriram, muitos estão junto conosco hoje nessa convivência direta ou indireta, estamos aí lutando junto, porque também os outros erraram e tal. Mas, porventura, pode ocorrer que há espíritos que estão lá torcendo para a nossa caída, a recaída, que nós vamos baixar o nosso padrão vibratório e vamos nos sintonizar com eles. É aí a causa que gera efeito presente nas obsessões complexas. Por que se diz complexo? Porque tem uma vinculação de passado complexa, que não é um fato só, é uma convivência durante uma fase vinculado a erros sucessivos no passado. Agora, a conexão com o presente é que nos vincula à tentativa de dominação desses espíritos. Trazendo para os nossos exemplos, aí essa nossa sombra da Igreja Católica. Onde é que a gente estava? Estava liderando o processo religioso, estava fazendo parte, por ação, por omissão. Nós fomos autores, cúmplices de muitos erros. E esses erros necessariamente gerou um determinado prejuízo a determinada pessoa, um grupo de pessoas em diferentes épocas. E eles também vinculados, porque aí é aquela lei de causa e efeito, ele está pagando da mãe. A mãe aí sofrendo pelo filho, que isso, que aquilo, mas ela se sentindo culpada. Então tem o vínculo, causa e efeito. Os vínculos se fazem e se desfazem, só se sublimam com atitude elevada, com atitude do amor, do pensamento elevado. Então, bonito, é maravilhoso quando se consegue estudar e vai conectando esses estudos com um aprofundamento e perceber o que é a importância de uma corrente de pensamento elevado. Aí podem pensar, mas então, se não houver o centro espírita, não se consegue. Não, o centro espírita serviu ali para um grupo de espíritos que foi, aí, claro, esse processo de magnetismo, de conexão com o alto, é um processo mais rápido, né? Mas os espíritos superiores, se não fosse o centro espírita, 3% no Brasil, 3% da população que tem acesso, que acredita mais ou menos. Agora, como é que fica o resto? O resto está vinculado como é do processo natural, a áreas de elevação moral. Ou seja, os espíritos aproveitam muito a energia mental, o ectoplasma, onde há grupo de pessoas em atividade benevolente. Numa missa, por exemplo, numa missa em que boa parte, quem sabe a maioria, está ali realmente fervorosamente orando, se vinculando, desejando o bem de alguém, de um grupo de pessoas, se vinculando ao plano espiritual superior. Ao natural, coletivamente, expande-se o quê? Um ectoplasma. Os espíritos superiores, intermediários, e até vinculados a esses centros religiosos, se utilizam desse ectoplasma para realizar a tarefa, muitas vezes, a enfermos, a áreas de restabelecimento, a possíveis espíritos sofredores vinculados àquele grupo de pessoas, e assim sucessivamente. Isso ocorre também numa sinagoga, ocorre em casas de oração, ocorre em locais sagrados. Vejam só, aí vai dizer assim, lá, por exemplo, na Umbra, lá em Assis, lá o Francisco de Assis, eu não tive lá, mas todas as pessoas que estiveram lá assim, sentem uma energia de elevação impressionante que experimentam momentos de êxtase e não conseguem explicar. Isso é o quê? O ectoplasma coletivo, porque aquela área psíquica está quase que permanentemente vinculada ao alto, e esse processo de transmutação nas energias é muito aproveitado pelo plano espiritual para realizar outras tarefas. O muro
lá das Lamentações, em que aqueles que os judeus que vão lá, e até, sei lá, os outros que se vinculam, os muçulmanos, se é um pensamento, um direcionamento sincero ao alto, não importa qual vai ser a forma desse Deus que ele é dominado, se for de pensar no bem de alguém ou de um grupo de pessoas, vai expandir uma energia mental na forma plástica do ectoplasma e os espíritos vinculados a essas energias, a esses dogmas religiosos, vai aproveitar isso para o bem. E assim em todas as situações. E isso também que é muito bonito de a gente compreender. Primeiro, aquela questão, então, de ver assim, por que o espírito vem à corrente mediúnica? Ele é imantado sob o ponto de vista de trazer psiquicamente, e ele sai do ambiente sem perceber que saiu, e aqueles que estão no ambiente até não percebem, depois vão se dar conta. Durante a noite, quando a gente dorme, e 75% das vezes a gente vai para o baixo astral, nós somos também atraídos magneticamente a regiões onde a gente se vinculou durante o dia em geral. Por que durante a noite a gente desce? Porque durante o dia, boa parte do dia, a gente não está com o pensamento elevado. Às vezes a gente sente raiva, contrariedade, né? Determinada situação, ficamos reféns psiquicamente desses noticiários, dessas coisas, das nossas dificuldades, dos nossos obstáculos, e há uma tendência maior de a gente ir para esse astral inferior, as regiões mais umbralinas, às vezes um pouquinho mais embaixo, ocasionalmente, mas nós somos atraídos e nem por isso nós estamos lá, o nosso corpo está lá adormecido e somos atraídos. E podemos ficar lá ou assistindo situações, ou nos vinculando, ou mentalizando, pensando, porque essa história diz assim, o que o espírito fez durante a noite, não, durante a noite a gente continua pensando. Ele pode ver situações e refletir. E quando nós temos esse propósito de perceber essas coisas, de querer investigar esse plano espiritual sob a ótica da doutrina espírita cristã, facilmente esses nossos amigos espirituais, esses vínculos de passado, que sabem das nossas dificuldades, vão tentar nos levar a um processo de esclarecimento. E às vezes até não vai se lembrar do sonho, alguma coisa, mas vai ter uma sensação de alguns conceitos ou coisas que nós tínhamos dúvida, parece que afloram. Aparece que, agora me dei conta de tal coisa, que li tal livro e tinha tal dúvida, e essas coisas vão se expandindo, vão se abrindo. Esse é o mundo espiritual que a gente tem que estudar, procurar vivenciar sob o ponto de vista da altivez espiritual, né, o padrão moral elevado, e se preparar, porque é esse mundo real, que é o mundo espiritual, com esse nosso mundo aqui espiritual, do mundo dos encarnados, é que vai permitir que o nosso espírito se expanda, se reflita sobre os seus equívocos, erros, e muitas vezes vai passando um filmezinho de erros que a gente cometeu, de coisas que não deveria ter dito no passado, seja o que for, isso é crescimento espiritual. Isso é uma preparação, coisa que a gente tem que agradecer ao plano superior por propiciar a nossa individualidade de se dar conta dessas coisas. E, às vezes, é a simplicidade de capítulos, de letras como essa aí, que faz com que a gente tenha uma sensação melhor de melhor aproveitar as coisas. Eu digo isso porque as obras do André Luiz, não foi a primeira vez, né? E vão ser muitas outras, de a gente já ter lido e não ter se dado conta, coisas que a gente se deu conta, mas que aí sempre, a cada semana, cada assunto novo fica mais assim, claro, a clarividência sobre o ponto de vista espiritual da compreensão. Como é bonito, como a gente tem que agradecer ao mundo espiritual por momentos como esse, como sensação individual que a gente tem, de ter vivenciado uma coisa e ter a explicação e melhor consolidando esse aprendizado. Eu não sei, passamos já do horário, nem me dei conta. Nós vamos, então, alguma pergunta, alguma coisa? Então, nós vamos elevar o nosso pensamento
como sempre fazemos. E há uma necessidade nossa interior de a gente agradecer a oportunidade de termos contato, né, direto ou indireto com a doutrina espírita, de ter uma casa vinculada ao plano espiritual, que é a Casa Lucas de Assis, que nos dá essa possibilidade. Dependendo, seja quem trabalhe diretamente, quem está vinculado psiquicamente, fluidicamente, de através das nossas orações, das nossas emanações, do nosso evangelho no lar, mandar radiações mentais, fluido vital, ectoplasma, para que as entidades, os nossos amigos espirituais, as entidades da Casa Lucas de Assis possam realizar a sua tarefa de continuação, muitas vezes, do trabalho mediúnico, que é realizado com a presença dos médiuns, que essas correntes dos planos paralelos tenham segmento nos hospitais, pronto-socorros, e que cada um também tenha o direcionamento do seu pensamento aos seus afetos familiares, a sua residência, o seu lar, e mantado com essas energias e conexão com o plano superior, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-os de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade.